muito difícil isso, Will, porque eu não sei muito o que eu estou fazendo aqui. O texto já está fechado, está terminado. Eu fico entre a curiosidade de assistir e a vontade de não interferir. Vamos vendo. É um processo. E outro sentado. Tá. Não precisa sentar na cadeira, tá? A cadeira tá ali como um outro objeto se precisarem. Ok. Para o outro integrante. Uns para o sul, uns para o norte, uns para a direita, uns para a esquerda, cada um na medida das suas transgressões. Posso sentar? Já tá aí? Foram 10 horas de viagem. Com quem que você veio? Eu vim de avião. A minha esposa, lembra dela? A Goy? Maria? Ela que me trouxe. Nossa, mamãe adorou você começou a namorar ela. Ela sempre preferiu você. Ai, Porra, amiga. Tem um silêncio nas trocas também, né? Porque tá todo mundo meio se olhando, aí quando um levanta fica um silêncio, aí vai. Aí no silêncio, aí vai. Mas o silêncio é barulhento, né? é. Agora. Velha tá quase aí, né? Eles tiveram uma boa percepção, assim, né? De cada um tá na posição e não repetir a posição, né? Então, acaba que dividem a atenção, né? Como da fala, como da posição, como o que tá rolando. Eu acho que tem essas nuances também. É mais uma relação que se cria, né? Essa relação do movimento que fica meio coreográfico, assim. Eles vão se automaticamente coreografando, se relacionando sem querer. Ninguém quer café? Não. É engraçado porque eu senti que tem uma quarta pessoa aí. Não sei se era a mãe, talvez era a mãe, não sei. Mas eu senti que tudo girava em alguém que nunca vai. Um vazio. Foi uma escolha sua, você que escolheu ficar longe. Forçado escolher. É difícil esse segundo, né? Que muitas das descobertas iniciais é feita no primeiro instância, o segundo fica mais... A gente também tem informações já, né? E aí a gente fica na expectativa, vai acontecer alguma coisa, e talvez esse lugar de vai acontecer alguma coisa pode ser interessante nessa cena. Eu sinto que neles tinha um jogo mais irônico e a gente tinha uma coisa mais hostil, assim, sabe? Eu sei que a gente se agredia mais e eles tinham uma ironia com ele, né? Tanto que eu acho que os nossos movimentos eram mais ríspidos, os deles eram mais... Os nossos eram mais angulares e os deles eram mais redondos, parecia, sabe? Porque ela teve um fim, hein? Quem que vai tomar o quê, né? Quem vai procurar mudança? Como que a gente... Quem são caras? Tem um momento de descoberta, né? Qual é... Quem tá fazendo quem? Em todo momento. Prospectivos, né? Então tinha um silêncio maior, assim. Até alguém virar pro outro e falar, e aí, Lívia? Você não acha uma justiça comigo? Justiça? Você quer falar de justiça? E essa história do dominante tem tudo a ver com Sofia e Lívia, né? A controladora.
Lívia controladora, querer cuidar, será que ela cuida porque é generosa ou porque de fato é controladora não consegue se reduzir? O Davi que quer voltar para essa família, então tipo, tentar. E o Davi que rompeu mesmo, assim, essa dualidade de se perceber dentro daquilo e se perceber como alguém que veio de fora, sabe? O estrangeiro sempre vai ser estrangeiro num país, né? E é como se ele voltasse estrangeiro para casa. Viveu essa sensação também de não, como não pertence ao lugar, fica um pouco. Cara, fica muito na cabeça a imagem, sabe quando você tá tem a água, aí tem bolhas, assim, aí chega uma hora que elas se juntam, aí tem uma bolha grande que ficava enchendo, que era a Lívia, tentando ocupar aquele espaço, mas aí você tem uma bolha sólida ali, que é a Sofia, que tipo, tá decidindo fazendo coisa dela, e veio o Davi, uma outra bolinha de fora, mas aí nessa troca deles acaba tipo, juntando e aí formando a bolhona. Não fumei antes de vir pra cá, tá? Obrigado, viu? Uma coisa que eu percebi um pouco do que ela trouxe de se sentir estrangeiro, né? E que é um pouco também isso, assim, entender que já não é mais Davi, né? É diva. Ela podia ter vindo totalmente feminina e ela decidiu não vir, né? Então talvez essa volta é porque ela já se entendeu como quem ela é no mundo, né? Talvez se ela não tivesse sido estendido, pode ser que ela nem teria voltado, né? E também quanto isso pesa ser diva, mas ouvir Davi. Não é Davi, né? Ela só escolheu estar com uma roupa masculina. Isso que a Sofia falou, bom, para mim como autora é muito legal ver que se capta quando há isso que não se fala. Sim. No fato de Davi estar como Davi. É muito pesado assim. Posso entrar? Claro. Vem, entra, fica à vontade. Obrigado. Foi. Cena 2, sala de espera. Lívia, Sofia e Davi estão sentados em círculo em um sofá na sala de espera do hospital. Lívia falando no celular. Tá bem, beijo. Desliga. Puta. Que raro, Lívia. Por quê? Porque desconvidaram a Lívia pro casamento do filho do tio Rubens. Ah, que nem vocês fizeram comigo, lembra? Davi é completamente diferente, porque você se casou com uma mulher católica, goi, enquanto o marido da minha filha se converteu ao judaísmo. Só que ele é negro, é tudo racismo. Não é racismo, Davi, é tradição. É uma coisa que claramente você desconhece. Davi, eu coloquei como diferenças. E na primeira fala da Lívia, eu também coloquei um beat ali depois de que desliga o celular. Mas tem uma alfinetadinha pra Lívia. E é cheio de reencontros, não só do Davi com ela, mas também o Davi com a Maria, que foi o que levou para ela. Ela estava muito mais no físico e agora parece que quis dar uma conexão maior, um reencontro. Ai, eu não sei se mais no sentido de que faz aquilo que o Gustavo propôs na improvisação ali, que a gente chama do reencontro de verdade. Faz muito tempo que a gente não se reúne, né? Papai e mamãe fizeram de tudo pra gente se afastar. Uns mais do que outros. Uns pro norte, uns pro sul, uns pra direita, outros pra esquerda, cada um na medida da sua transgressão. Nisso você leva medalha de ouro, né? Parece que eles nesse momento se voltam lá na infância onde ele não tinha rusgas. Sabe? Acho que é isso aí. Inimigo do meu inimigo, meu amigo. Mas isso também é complicado, né? Por causa da situação, assim. Se você antagonizar a mãe também, a mãe está doente no leito de morte. Você vai antagonizar ela exatamente nesse momento, assim. Você não antagonizar. Eu ia comentar justamente que a ideia original minha era colocar as duas cenas ao mesmo tempo no teatro, porque é muito difícil de escrever e de seguir. Um desafio para a diretora.
Mas aqui estão falando eles, e é claro que estão pintando um retrato de uma mãe não muito grave. Por mais que você não goste disso, o rapaz pode estar morrendo, mas o retrato que estão pintando da mãe não é exatamente lindo. Eu soube que alguma coisa estava bem errada quando o Dom Pablo, o motorista, me ligou anteontem. Nas férias. Pois é. Ela estava saindo para o hospital, mas me ligou para saber qual que era a data limite da entrega das notas. Falando que capaz vão ter trazido as redações para você vigiar aqui no hospital. Oi, gente, licença. Me desculpe interromper a conversa de vocês, mas vocês estão visitando quem? Nossa professora da UNAM. Paloma? É. Ela é minha mãe. Quem são vocês? A gente veio visitar nossa professora. Para mim a unidade toda é quando entra o aluno até o final da cena, aí separando uma subunidade nesse primeiro trecho que os alunos estão falando, e depois uma subunidade que é depois quando o Davi fala com o Francisco. Essa mesma divisão para você é uma subunidade e não uma outra unidade. É, porque a professora, porque o Francisco ali estão falando da professora deles, e aí depois, quando o Davi descobre que estão falando da Paloma, eu coloquei a revelação. Mas tudo isso eles estão falando dessa outra mãe, que é a Paloma. Mas tem um rigor aqui, tem um rigor dentro da casa dela também. Tem. O rigor dela, quando eles brincam, ela pode ter trazido as redações para corrigir aqui. Mas tem outra leitura, a Luísa fala, ela nunca deixa de se importar comigo. Tem um afeto que eles não apontam antes, assim. Mas aí é que vem um negócio também que volta pra gente, de ser gente, né? Porque às vezes a gente fica pensando muito na Paloma, por que ela é uma pessoa diferente, mas às vezes também a relação das pessoas com ela são diferentes. Ela é uma mãe diferente para cada filha, mas também o filho também é diferente para a mãe. Então tem os dois lados da moeda, né? O quanto esses alunos trazem para ela, de certa forma, não sei, uma amizade, uma cumplicidade, que às vezes ela não vê com os próprios filhos. Acontece. Qual função pesou mais? Oi? Qual função pesou mais para Paloma? A função de ser a mãe ou a função de ser a professora? Porque aí ela exerce aqui um papel de mentoria, de parceria, ela acolhe. E ali no da mãe tem tipo uma dureza assim, é quase como se a profissão fosse ser mãe e não ser professora. Assim. Esse assunto da identidade, que é ser homem, ser mulher, ser mexicano, ser brasileiro, existe isso realmente? Não existe? É um pouco mais complicado. Ser homem e ser feminino, feminino e masculino, ou só masculino, enfim, todas essas questões que sabemos que são mais complexas, mas que quando a gente fala na linguagem, parece que elas definem algo, mas na verdade é mais complexo do que isso, né? Para check-out de hoje, uma palavra. Respira. Trabalho. Gratidão. Perspectiva. Incompleto. Profissional. Cabeça. Crescimento. Realização. Confiança. Realidade.